Deuteronômio capítulo 4. Moisés encoraja Israel a obedecer. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhes ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente de Baal-Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação? Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de suas memórias enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viver, e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por uma nuvem negra e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos. Gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que as cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Alerta contra a idolatria. Tenham muito cuidado no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo. No Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, o seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês, jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mau aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos.
O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá em terra estrangeira adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer e nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, outra vez, e se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Há somente um Deus. Investiguem toda a história desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz que vinha do céu, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como uma herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos. E vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. As cidades de refúgio do lado leste. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote em Gileade, para a tribo de Gade; Golã em Bazã, para a tribo de Manassés. Introdução ao segundo discurso de Moisés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Enquanto estava acampado no vale junto a Bet-peor, do lado do leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bazã, os 2 reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região, desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do Monte Pisga. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Em Deuteronômio capítulo 4, Moisés chamou o povo para uma escolha clara: ou obedecer a Deus e viver, ou se afastar dele e perder tudo. Essa mesma escolha continua diante de nós diariamente. Hoje não precisamos de estátuas de pedra para cair em idolatria. O ouro e o bezerro modernos têm outras formas. A obsessão por dinheiro e status, o vício em tecnologia, redes sociais e prazeres, a dependência da opinião dos outros, o culto ao corpo ou à carreira. Tudo isso pode facilmente ocupar o lugar de Deus no coração. Moisés também disse que a obediência à palavra faria Israel parecer um povo sábio e diferente entre as nações. Isso ainda é verdade hoje. Quando seguimos os princípios da Bíblia, nossa vida se torna um testemunho vivo. Nas escolhas honestas, no trabalho,
no culto com a família, na paciência diante das crises e no amor ao próximo. No final do capítulo, Moisés também traz muita esperança. Se em algum momento nos desviarmos, Deus promete que, se o buscarmos de todo o coração, Ele se deixará encontrar por nós. Isso significa que não existe ponto sem volta. Não existe beco sem saída. Não importa quão longe alguém tenha ido, sempre há caminho de retorno para os braços do Pai. Algumas lições que podemos tirar para a nossa vida. Obediência é proteção. Seguir os princípios de Deus nos livra de dores que o pecado traria. 2. Idolatria é atual. Qualquer coisa que roube nosso tempo, coração e confiança de Deus se torna ídolo. Não apenas estátuas ou imagens de esculturas. 3. Testemunho no dia a dia. A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas um manual da vida. Viver seus valores mostra sabedoria ao mundo. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por fim, o recomeço sempre é possível. Se errarmos, Deus nos chama para um retorno sincero, sem condenação. Talvez hoje você esteja pensando que não há mais saída. Talvez você esteja lutando contra algo que você não consegue vencer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Deus está de braços abertos a te esperar para te ajudar. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Vamos orar. Senhor, eu não quero que nada tome o lugar do Senhor na minha vida. Abre meus olhos para reconhecer os ídolos modernos que tentam me afastar de Ti, que ocupam meu tempo, que me prejudicam e que levam, Senhor Deus, o espaço importante que deveria dedicar ao Senhor. Ajuda-me a viver com sabedoria no trabalho, na família, nas minhas escolhas, para que outros vejam em mim a Tua presença. E se eu cair, dá-me coragem para voltar correndo para os Teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se este conteúdo tem feito bem para você e te edificado, compartilhe com pelo menos 10 pessoas aí dos seus contatos, para que possamos compartilhar mais da palavra de Deus e alcançar mais corações. Em nome de Jesus. Amém.